Oi, meu nome é Bel Oliveira, sejam todos bem-vindos ao canal. Essa é a Letícia. Oi. E a gente vai fazer uma entrevista sobre mulheres de sucesso na Suíça. Eu tô aqui com a Letícia, que é minha amiga, e eu resolvi fazer uma série de vídeos esse mês de novembro pra contar a história de mulheres, porque geralmente nesse mês as pessoas querem que a gente fale de racismo, de tristeza, de um monte de coisa chata, que sim, acontecem, mas a gente não precisa falar só sobre isso, né? Então eu trouxe a Letícia pra conversar aqui um pouquinho com vocês, contar da história dela, como é que ela chegou aqui, o que ela tá fazendo por aqui agora. Se apresenta, Letícia, pras pessoas. A Letícia tá nervosa. Eu tô nervosa, eu nunca fiz isso, tô nervosa. Bom, como a Bel disse, meu nome é Letícia, sou de São Paulo, capital. Eu moro na Suíça, em Basel, desde 2016, janeiro de 2016, que foi quando eu comecei meu mestrado aqui, em Ciências Educacionais. Eu terminei o meu mestrado no meio de 2019 e atualmente eu sou professora universitária na Faculdade de Pedagogia, aqui em Basel. Ai, meu Deus, o cabelo foi até no meio da boca. Alguém tanto que twist vai Ei, voltando ao controle que a gente tem, vamos nos controlar. Enfim, então, mas conta um pouquinho pra gente como foi o processo do mestrado, quanto tempo durou o seu mestrado? 3 anos, né? 2016, 2019? Na verdade, os mestrados aqui, eles são bem flexíveis. O meu mestrado, especificamente, ele é bem pensado para pessoas que trabalham. Então, quase todos os meus colegas de turma eram professores, então a gente não tinha aula todo dia, porque eles pensam, assim, que você tem que dividir a semana entre trabalhar e fazer o mestrado. Então, eu tinha aula umas 3 vezes por semana, mais ou menos. O processo de aceitação... Aqui na Suíça, eles não têm um sistema centralizado de reconhecimento de diploma, como no Brasil, né, que é o MEC faz, e você entra via uma universidade pública e o MEC faz. Aqui não, cada universidade faz seu processo. Então, pro meu curso, eles pediam que você tivesse feito uma graduação por uma universidade que fosse reconhecida pela Universidade de Basel, e não tem uma lista disso. Mas a sua universidade, qual foi a universidade que você estudou no Brasil? No Brasil eu estudei na USP, eu sou formada em artes cênicas com habilitação e licenciatura. Então eu tive disciplinas de teatro e disciplinas de educação e acabei me apaixonando pela área de educação, então eu já estava com isso na cabeça mesmo, de ir pra educação, academicamente falando, e fui professora no Brasil por uns anos também. Então eles pedem isso, uma universidade reconhecida pela universidade, que é um pouco em aberto, tá, gente? Não tem uma lista. Mas a gente supõe que a USP, né, esteja. Eu acho assim, das vantagens que tem de passar pelo sofrimento do vestibular é que tem isso depois. Então eu não tive problema nenhum com reconhecimento. E eles pediam que fosse uma área correlata. Então eles davam uma lista de áreas correlatas. E caso faltasse disciplina, você tinha que fazer depois uma... Tipo como falam? Matérias a mais pra suprir o que faltava. Esqueci, tem uma palavra específica pra isso, mas eles pediam isso, então eu tive que fazer estatística e análise quantitativa. Então era mais disciplinas de pesquisa mesmo, que eu não tinha feito no meu curso, aí eu fiz e foi tudo bem tranquilo, assim. Tá, uma coisa que eu quero saber, o mestrado foi em alemão ou em inglês? Foi em alemão, o mestrado foi em alemão. Do outro lado aqui tá a Joyce, que daqui a pouco ela também será entrevistada. Ai, gente! Ó, seguinte, não sei se... Já vou deixar aqui o link aqui em cima, né? Is possible to see here? Aqui em cima o link, as meninas foram comigo naquela viagem preta que a gente fez. A Letícia tava lá, a Joyce tá ali no cantinho, a gente tá aqui só tipo, ai meu Deus. Estávamos lá. E aí, gente, fazer um mestrado em alemão. Me conte da dificuldade. Como foi pra você o processo de aprender o alemão? Porque, obviamente, você aprendeu antes, né? Chegar lá, tipo, oi, então, só pra falar do mestrado também, eles, aqui em Basel, ou na Suíça, eu diria, eles são abertos com isso. Então, eles falavam assim, você tem que ter o nível de alemão C1, mas você não precisa de um certificado. Na Alemanha, por exemplo, você precisa do certificado. Na Suíça, não. Eles, pelo menos pra alemão, não sei como é pra inglês. Então eles falam, você tem que ter esse nível, mas ninguém pega certificado. Mas você nunca vai poder justificar que você não entendeu alguma coisa por falta de idioma. Então, assim, é meio responsabilidade sua. Você tem que ter o nível. Se você tá dizendo que tem, então você tem. E realmente você não vai acompanhar o curso se você não tem. Não, até porque C1 é o nível, praticamente é o último nível, né? Tem o quê? C2? C2 é o último. Tipo, basicamente. Então, e você não acompanha. Você largaria o curso em 2 semanas, assim. Então também não adianta você querer dar o golpe. Você pode querer, mas você vai dar o golpe em você mesmo, porque você não vai conseguir dar conta. E aí, agora falando um pouquinho sobre o alemão, né? Sobre a questão do alemão, como é que foi pra você? O alemão é uma língua puxada. Ele é uma língua que demanda.
né? O alemão não é uma língua que você vai, mesmo morando aqui, você não vai aprender se você não sentar a bunda lá e estudar. Então, eu decidi que eu queria aprender, e na época eu não tinha um puto, não tinha dinheiro para nada, assim. Hoje é uma mulher rica. Mas na época... Eu realmente, eu não tinha dinheiro pra pagar curso e nem nada. Aí um amigo do meu irmão me indicou um site, que é o Deutsche Welle, que é realmente muito bom. E eu comecei a estudar algumas coisas pelo Deutsche Welle. Ai, eu sou muito assim. Eu amo o Deutsche Welle. E aí eu comecei a estudar com o Deutsche Welle, e era no esquema raizão mesmo, assim, tipo, eu tinha um caderno que era ainda do aluno presente. Quem é de São Paulo sabe o que é o aluno presente. Era o caderno que o governo dava pra gente. Tinha sobrado lá da época da escola. Eu pegava o caderno e eu copiava toda a matéria do site do Deutsche Welle na mão, porque era um computador pra família, né? Então eu não podia ficar andando com computador por aí. E eu não tinha impressora em casa pra imprimir também, então eu copiava tudo no caderno pra ficar estudando no caminho. Então todo o tempo livre que eu tinha, se eu não tava trabalhando, eu já tava formada na época. Se eu não tava trabalhando, eu estudava alemão, assim. Mas você tem, Letícia? Só pra deixar claro que ela tá Gente. Mas, tipo assim, eu sei que Black Don't Crack, mas tipo assim, então, nos anos 1950, eu estudava alemão. Lá que eu comecei a aprender alemão no fim dos anos 80. Eu tenho 31. Ai, pronto. Estamos todas na casa dos 30. Todo mundo nos 31. Então foi isso, eu aprendi muito sozinha. Aí depois eu comecei a fazer aula particular no Brasil. Coincidências que aconteceram. Tinha um amigo no trabalho que também estudava alemão. A gente dividia o valor da aula. Essas coisas, né, que a gente vai dando uns pulinhos. Uns pulos aí por aí, exato. Passei um tempinho aqui também antes. E aí eu tirei o certificado do B2 de alemão 1 ano e meio depois que eu comecei a aprender, assim, mais ou menos. Foi mais ou menos 1 ano e meio depois eu tirei o certificado. Mas não parei de estudar, porque língua é assim, né? Se você para, e estando no Brasil, que a gente não tem contato, então eu não parei de estudar. Tipo, eu tirei o certificado, mas continuei estudando todo dia. Tipo, trabalhava, chegava em casa e estudava. Ou antes de trabalhar. Então, foi. Mas é um processo intenso, gente. Assim, alemão intenso, não ruim. É uma língua que você precisa se dedicar. Acho que esse é o ponto, assim. Não dá pra querer, vou ficar vendo filme. Desculpa, não vai. Quer dizer, pode ver o filme se quiser, perdão, pode ver, claro. Ajuda. Mas não, é uma língua que, pra você ter a habilidade de falar, ela demanda que você entenda a gramática, ela demanda coisas, assim, que não é um processo tão natural, eu diria, como às vezes acontece com o inglês, por exemplo, de você morar no lugar e pegar e tal. O espanhol, o alemão, ele demanda, assim, uma atividade, assim, eu diria. Todas as línguas que eu aprendi assim na tora. Tipo, o inglês foi por causa do Daniel, as outras línguas foi falando. Mas o alemão eu sei que você percebe, né, que é um processo diferente? É um processo diferente. E tá, e depois que você terminou o mestrado, quais foram as opções? Assim, você tinha algum plano em mente? Você tinha pensado, sei lá, de ficar, de voltar? Tinha alguma coisa, algum plano já? Sim e não. Porque foi assim, eu entrei no mestrado em 2016. Em 2017, 1 ano e meio depois, eu comecei a trabalhar num cargo aqui que eles chamam de... A tradução ao pé da letra seria trabalhador estudante. Seria uma coisa assim, né? A tradução e como que é em alemão? Para as pessoas se familiarizarem. Studentische Mitarbeiterin. Eu entrei como esse trabalhadora estudante, que é um tipo de cargo que tem só pra quando você é estudante, que é um salário que na cabeça deles é um salário baixo, que é um salário de estudante. E eu entrei no instituto, onde hoje eu sou professora, como essa trabalhadora estudante. Então, quando você entra nesse cargo, você vai meio que fazer um pouco de tudo. É tipo um estágio, digamos assim, entre aspas. Tipo, eu pensava nele como um estágio mesmo. Então, você vai meio que dar assistência em diversas áreas. Então, eu fazia desde escanear livro, xerocar livro, arrumar PowerPoint para alguns professores, por exemplo, de determinados temas e tal. E como eu tinha feito artes cênicas, né, sou formada em artes cênicas no Brasil, dei aula de teatro e tal, uma das professoras soube que eu tinha feito artes cênicas e ficou toda animada, porque ela gostava de teatro, veio falar comigo e perguntou, você não quer... Isso eu tava 2 meses lá. Ela falou, você não quer dar uma disciplina comigo? Olha. Imagina eu, tipo, meu Deus! Como assim? Como que eu vou dar uma disciplina em alemão, meu Deus, né? Foi meio isso. Não, emoção, imagina a emoção, cara. Porque, tipo, a gente sabe o quanto que é difícil, né? As oportunidades para pessoas, mulheres negras, imigrantes. Tudo do Brasil, né? Considerando o peso que o Brasil tem, uma coisa dessa. Não, eu já tava feliz chorocando meus livros lá. Imagina, né? Um negócio desse. Aí, e era pro pessoal do mestrado. E aí ela me deixou toda a parte de conteúdo da disciplina, eu organizei tudo sozinha, até porque ela não tinha conhecimento de teatro, pedagogia teatral nem nada. Eu organizei tudo sozinha. Então, no meu segundo semestre, mesmo com esse cargo de estudante que trabalha, né? No caso, eu já dei aula. E a gente, 1 ano depois, repetiu o curso.
E conforme eu fui passando o tempo lá, eu gostava muito de trabalhar, eu fazia muita coisa, a minha carga horária foi aumentando, eu fui me metendo em um monte de projeto. Mas sempre no mesmo lugar? Sempre no mesmo lugar. Fui me metendo em um monte de projeto, eu meio que tava a par de muita coisa que tava acontecendo e tal. Quando eu tava pra me formar, é engraçado que aí também acontecem coincidências na vida, aconteceu de dar uma virada de várias professoras da cadeira onde eu atuo hoje, mudaram de cadeira ou se aposentou. Aconteceu isso que ficou um buraco de professor. Aí me deram um contrato de 1 ano como pesquisadora associada. E aí, quando você é contratado, pelo menos aqui, né, como pesquisador, tem diferentes... como é que fala? A natureza do seu trabalho pode ser muito variada. Você pode ser, por exemplo, esse pesquisador que vai cuidar da parte da burocracia acadêmica. Então, você vai cuidar do processo de entrada e saída dos alunos, a organização das provas finais, essas coisas. Você pode fazer pesquisa ou você pode dar aula. Eu fui contratada para ser pesquisadora, mas para dar aula. Então, 1 ano atrás, eu comecei a dar aula aí sozinha. E eu, imagina, meu Deus, eu lembro da primeira aula que eu dei, foi em outra cidade. Eu lembro de eu no trem, assim, pensando, meu Deus, o que tá acontecendo? E se eu chegar lá e morrer, se eu chegar lá, vou ter um apagão, eu não sei, meu Deus. Assim, tava muito nervosa. Muito nervosa. E aí, os alunos têm uma faixa de quantos anos? Tipo, sei lá, são adultos já? Tipo, Sim, 20 qualquer coisa. São 20 e qualquer coisa. São alunos de faculdade, então eles têm ali entre 18, 19, mas tem alguns mais velhos também, porque acho que a área da pedagogia é uma área muito comum para pessoas que, por exemplo, foram para outros caminhos da vida e querem mudar de carreira e voltam para pedagogia. Então, eu tive alunos de 50, 60 anos também, tive alunos, tem de tudo que tem na faculdade. Bem larga, mas a maioria é mais jovem ali, eu diria a maioria mesmo tá entre 18 e 26. Mas tem sim um pessoal mais velho às vezes. E aí é isso, aí no ano passado, aí eu comecei no meio do ano passado, a dar meio, né, setembro, né, que é quando começa aqui o semestre, comecei a dar aula e eu amei. Eu já gostava muito de dar aula no Brasil, né, no meu último trabalho antes de vir pra cá, eu tive a certeza que era isso que eu queria fazer. E aí eu comecei a dar aula e me apaixonei nossa, eu gostava muito dos alunos, tá? Foi um processo muito gostoso mesmo. Eu tive bastante turma já de cara e minha chefe também ficou muito feliz e tal. E aí, como eu tinha dito, tinha o buraco da cadeira, né? Que tem que ser preenchido. E aí, abriu uma vaga definitiva de professor no começo desse ano. Eu me candidatei. E aí, é um processo normal. É tipo um concurso no Brasil mesmo. Então, você tem que passar por várias fases, né? E a última fase foi já no lockdown. Porque eu fiz a entrevista... Aí deu 2 semanas eu fiz a entrevista numa quarta, acho que na sexta deu lockdown. E aí a última fase, que era uma aula pública. Não teve. Não, foi online. Então era eu com 7, 8 pessoas. E é horrível dar aula online, porque você com PowerPoint, você não vê a reação, não tem energia. Então você dá aula e reza, né? Porque você vai fazer o quê? E aí eu passei. Então aí agora eu sou professora contratada da cadeira. Isso aí, igreja! Então, é isso. Então, a partir desse ano já, você é uma vaga definitiva. Sou definitiva. Ai, gente, eu não consigo. Ai, eu não consigo. Ai, gente, então tem uma amiga que é professora. Eu disse, isso, é em alemão. Não é qualquer língua, é em alemão que ela dá aula. O que mais que a gente pode falar? O que que você tá fazendo no futuro? Você disse futuro? Futuro? Agora que você já tem o seu cargo definitivo, professora chique, né, e tal, concursada, você tem algum plano, tipo, você quer, sei lá, não sei nem como funcionam essas coisas, mas você tem um plano de carreira, quero partir disso aqui pra outra coisa mais na frente, ou você gosta da área que você tá e você quer ficar mais um tempo, ou surgindo outra oportunidade, você já vai, como vai fazer? Bom, primeiro que eu fico feliz de ter essa paz, de ter esse trabalho. E ele me permite muitas coisas. Então, uma coisa que eu quero muito é encontrar uma área de pesquisa mais específica, minha, sabe? Pra me identificar mesmo academicamente falando. Tipo, a minha área é essa. Eu tenho já uns desejos e uns impulsos, eu sei mais ou menos em que direção eu quero ir, mas eu quero ter isso concreto. E isso vai vir melhor dentro do doutorado. Então, eu pretendo começar o doutorado ano que vem. E aí, juntar as duas coisas, né? Continuar a docência e fazer o doutorado lá dentro também. Eu tenho muita inquietação com questões da didática do ensino superior, como que a gente na educação aqui na Suíça consegue pensar o trato com outras culturas, porque eu acho que eles têm vários não são entraves, tem várias questões que eu vejo nos meus alunos e que eu vejo com as escolas, de como lidar, entender e perceber o outro, que é muito diferente de mim. Então eu quero
fazer pesquisas nessa direção, mas ainda tá tudo bem aberto, né? Então eu preciso fechar pra ter uma cara, vamos dizer assim, academicamente falando, assim. Acho que esse é meu próximo passo e aprofundar pesquisas nessa direção, mas eu preciso organizar melhor, mas como ideia. A sua universidade é a Unibasel? Onde eu me formei, sim, eu me formei na Unibasel, mas eu trabalho na Fachhochschule, que aqui na Suíça tem uma diferença, assim, entre universidade e faculdade. Pra quem é de São Paulo, eu sempre tento dizer que é uma diferença entre o que seria uma universidade e a FATEC. O que seria a USP e a FATEC, por exemplo. A Fachhochschule são cursos de graduação cujo todo o pensamento do curso é mais voltado para a prática. Então, por exemplo, a forma como eu trabalho, eu sempre tenho que dar aula. Eu vou introduzir um conceito teórico, eu sempre preciso meio que deixar claro para eles como é que eles relacionam isso com a prática deles depois, como professores. Enquanto que na universidade você pode entrar na pira teórica mesmo. Tipo, vamos ficar discutindo o texto aqui, você não tem esse compromisso com a prática. Mais ou menos. Seria, então, tipo, pra quem é fora de São Paulo, porque eu não sei o que é a FATEC exatamente. Faculdade tecnológica. Não, mas tipo assim, pensando numa coisa daqueles IF. Também, IF, Instituto Federal? Sim, os É a mesma federais. coisa? Ah, então talvez seja, que eu não sei. São 3 anos também? O federal? Eu acho que são 3 É, anos. os cursos são mais curtos, então eles duram 3 anos, mais ou menos. Mas o que eu acho interessante de dizer, que é muito diferente do Brasil, aqui não é assim, eu vou querer fazer o curso na modalidade universidade ou na modalidade Fachhochschule. Não é. Tem curso que é universidade, tem curso que é Fachhochschule, ponto. Não é uma decisão da pessoa. Depende do que você quer fazer. Então, por exemplo, você quer ser professor de escola, você tem que fazer Fachhochschule. Entendi. Se você quer estudar na universidade, que nem eu fiz, se você quer então ter um contato mais teórico com os temas da educação, aí é outra coisa. Aí ou você vai fazer um mestrado, ou tem uma graduação só em Zurique, que é disso, mas se você faz uma graduação de ciências educacionais, você não vai ser professor. Você não pode ser professor. Seu diploma não vale. Entendi. Não, seu diploma não vale pra ser professor. Então, aqui é bem diferente a organização mesmo das coisas. Entendi. Nossa, muitas coisas que não sabia. Que bom. Agora estou sabendo. Eu acho que era isso que eu tinha pra perguntar pra Letícia. Achei ótimo saber muitas coisas que eu também não sabia. Depois é a Joyce ali, que a gente vai perguntar outras coisas que a Joyce está fazendo. Uma coisa que eu acho importante a gente frisar, que nesse mês, especialmente no mês da consciência negra, é um mês que as pessoas sempre batem na tecla do racismo, não sei o que. Existem muitas coisas ruins acontecendo com a população negra, mas também tem muitas coisas boas, tem muitos bons exemplos, como a Letícia, como a Joyce, como eu também. Por que não é mesmo? E aí, eu acho importante a gente falar que eu não quero vender aqui a ideia de que porque a gente conseguiu fazer determinadas coisas aqui, todo mundo consegue, mas também não acho que a gente tenha que podar os sonhos das outras pessoas, né? Então a gente conta a nossa história, elas contam as histórias delas, que eu acho muito interessantes, para que vocês se inspirem. E aí eu vou deixar a Letícia falar algumas palavras de conforto e de inspiração para vocês. Eu acho que nós, mulheres negras, né, a gente já cresce sabendo que a vida não é fácil, né? Acho que nenhuma de nós acha que alguma coisa vai ser fácil, que vem sem trabalho. E eu acho que essa característica que a gente é obrigada a construir ao longo da vida acaba sendo super positiva quando a gente chega aqui, porque a gente já tá... Eu brinco com as minhas amigas aqui, a gente já veio preparada pro tranco, sabe? Eu não vim achando que eu ia achar um mar de rosas, que todo mundo ia ser incrível, que tudo... Não, por que seria, né? Nunca foi. Nunca foi. Por que vai ser agora? Então, eu acho que isso que é uma coisa super não positiva, não acho que deveria ser assim, acaba dando uma força, assim, pra enfrentar o que a gente vai enfrentar aqui, que são dificuldades de outra natureza. Mas eu acho que realmente, assim, é uma questão de foco e trabalho. E eu sei que é meio clichê falar isso, né? Mas isso é uma característica, eu acho que boa da Suíça como país. Aqui é um lugar que se você, né... se constrói ali, e vocês percebem que se constrói não é... Tem uns quebra-mola no meio do caminho. Se constrói ali, né, dá umas brigadas e tal. É um país que há possibilidades, mas assim, demanda muito trabalho da sua parte, né? Você já é estrangeiro, né? Então, ou seja, a gente, eu brinco, né? Já é mulher negra, pobre, né? Já era tudo combo junto. Aí você chega aqui e você recebe mais um selo, que é o selo de estrangeiro. Então, assim, lidando com isso tudo... fazendo o seu trabalho 15 vezes melhor, né, assim, coisa que a gente também já tá acostumado, ou seja, né. Mais um capítulo da vida. Exato, é isso, sei lá, é possível, sei lá, foi possível pra mim, não sei, né, é difícil falar, mas foi possível pra mim, e então é isso, pra mim, tipo, focar, trabalhar, se organizar, se planejar, sabe, não achar que vai rolando, que vai acontecendo, não é. Ai, desculpa te interromper, planejar especificamente financeiramente, porque Sim. todo mundo no mundo sabe que a Suíça é um país caríssimo para um caralho. Caríssimo. Então, não dá pra gente vir na loucura. Vamos ver. Não faz vamos ver. isso. Não faz isso com a sua vida, sabe? Não faz, porque de repente você vai estar à mercê de muitas coisas sem necessidade. Não faz. Gente, planeja.
Acho que essa é a palavra mais importante. Planeja, pensa que leva tempo também, sabe? Não Pode é ser uma pra amanhã. construção, exato. Pensa no que você quer, como você quer, porque tem a questão do idioma, tem a questão do dinheiro, tem a questão de se organizar, de se preparar psicologicamente. Então são muitos passos e acho que também não ter essa pressa, tipo, ai, me formei, quero ir amanhã. Não precisa. Talvez você possa, É. claro. Claro, são Talvez histórias e possa. histórias, né? É, mas às vezes vale a pena o planejamento pra você chegar aqui com mais foco, mais organização, fazer o que você tá se propondo a fazer, poder ter abertura pra receber coisas. Então eu acho que planejamento e calma, sei que é difícil, sou ansiosíssima, ansiosíssima. Mas planejamento e calma já ajudam muito, muito mesmo. E trabalhar, e tipo, focar, estudar e aprender e não achar que as coisas vão cair do céu. Porque não cai no Brasil, aqui menos. Aqui a gente brinca que nem respirar é de graça. Então, Nem respirar de graça. Boletos caindo do céu. aqui só cai conta do céu. Qual paísinho pra mandar conta, mas tá, né? Então é isso, gente. Obrigada, Letícia. Imagina. Foi um prazer ter você aqui. Agora, obrigada a você. Próximo vídeo, daqui a pouco ali. É isso, gente. Sigam a Letícia nas redes sociais. Acompanhem a gente, acompanhem o canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Ok, muda o quadro. Ok. Pronto? Pronto. Eu não sei pra onde orar. Olha pra lá agora. Você sabe que eu vou gaguejar, que eu não sou articulada, você vai ter que... Meu, você nem... Olha, não teve uma falha.